A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje trataremos sobre a aula dos adultos. A lição de número 5, ela tem como título Jesus é Deus. É uma afirmação para nós pentecostais, para nós que acreditamos na Trindade, ok? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir 3 coisas importantes. Primeiro, aquele like do céu que tem nos abençoado muito. Também o seu comentário, que é muito importante. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos, porque isso ajuda o canal a ser reconhecido e conhecido por pessoas que ainda não conhecem o nosso conteúdo, ok? Então, a sua ajuda, ela é muito importante. Também, nós temos 3 aulas durante a semana. Primeiro, a aula dos adultos ministrada por mim, a aula dos jovens ministrada por mim e a aula dos adolescentes, que é ministrada pela minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo. Então, é um canal aí que está crescendo, está cada dia mais se desenvolvendo e acreditamos que iremos chegar longe em nome de Jesus e também com a sua ajuda. Conto com o seu apoio, conto com a sua contribuição, ok? Jesus é Deus. O texto áureo trata em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só para nós aquecermos um pouco, eu estou aqui com um exemplar da tradução do Novo Mundo. Vamos lá em João capítulo 1, versículo de número 1, porque aqui é uma tradução da Testemunha de Jeová. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Então a palavra não era Deus, estava com o Deus. E a palavra era, não era. Aí eles colocam entre colchetes Deus, ou seja, com D minúsculo. Este estava no princípio com o Deus. Entendeu a diferença? Já começa por aí. Vamos lá. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno. Além do ministério terreno, nós temos as manifestações dos seus atributos e as suas obras divinas. Então nós vamos falar sobre essa questão que é muito importante. Plano de aula. Dentro do plano de aula, nós vamos tratar sobre a divindade de Cristo, que é revelada em toda a Bíblia e não somente no Novo Testamento, como alguns dizem. Isaías é quem é o exemplo desse Antigo Testamento, ao qual 735 anos antes de Cristo profetizou a vinda do Emanuel, o Deus conosco. Então Jesus, o Deus encarnado, veio como o prometido, cumprindo toda a Escritura. É por isso que a leitura bíblica em classe vai tratar João capítulo 1, versículo 1 ao 4 e depois versículo 9 ao 14. Então nós vamos tratar a leitura bíblica em classe dentro do corpo do texto e isso vai ser muito importante. O apóstolo João, dentro da nossa introdução, o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, até porque as suas raízes, as suas origens são monoteístas. Mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia em hipótese alguma outra divindade senão só e somente só o Deus Javé
de Israel. Aí ele vai citar Marcos capítulo 12, do versículo 28 ao 30, aonde o escriba perguntou a Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Aí Jesus, numa resposta só, ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 2 ao 5, e cita também Levíticos capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele usa esses dois capítulos em livros diferentes para fazer apenas uma resposta. E percebam que lá na lição de número 4, tópico 1, subtópico 1, barra C, nós estudamos sobre Deuteronômio capítulo 6, aonde a palavra Echad, vamos pronunciar assim para ficar mais fácil para todos, porque nós não temos essa compreensão da pronúncia, que dá essa ideia da palavra única ou unidade composta. Então, nós estudamos lá esse texto, tá bom? Vamos lá. Tópico 1. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo de número 6. O mistério de Deus que é Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo de número 13. Tá? O mistério de Deus, ou seja, aquilo que foi revelado aos homens. Vamos lá em João capítulo 1, nós estudamos isso lá na lição de número 3, tópico 1, subtópico de número 1, aonde nós falamos sobre esse tema, aonde eu falei sobre as 4 essências desta declaração. Primeiramente, a natureza da encarnação. O Verbo se fez carne. Aqui nós entendemos que o termo correto seria tornou-se. Mas quando nós falamos tornou-se, isso pode soar uma linguagem perigosa quando separada do seu contexto. Então, o autor daqui, ele não quer dizer que o Espírito se transformou em carne, ou seja, tornou-se inútil, pelo contrário, ou que o Espírito se tornou visível ao olhar histórico, não, mas que a carne de Jesus é o lugar onde os homens creem ou não, onde a divisão entre aqueles que creem e aqueles que não creem torna-se uma divisão definitiva, como há entre assembleianos e testemunhas de Jeová. A unidade do Senhor era completa. O Verbo se fez carne, e não um corpo ou uma coisa semelhante. Era real e permanente, e não se revestiu de carne. Essa não é a ideia. Então, nós entendemos o Verbo se fez carne dentro dessa técnica, dentro dessa lógica, dentro dessa teologia. Segundo ponto, ele habitou entre nós, a vida histórica do Verbo. A temporalidade da encarnação é mostrada na figura de uma tenda para habitação que é temporária. Então, João escreve literalmente: o Verbo levantou um tabernáculo ou uma tenda entre nós. A historicidade da encarnação, ela é certificada no lugar da habitação, entre nós. Outro ponto é o testemunho pessoal da humana divina.
Ou seja, nós vimos a sua glória. Ou seja, João 1:1, o que era desde o princípio, o que vemos com os nossos olhos e o que temos contemplados e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João 1:1, o que temos contemplado com João 1:14, vimos a sua glória. Eles viram o que eles viram? O que os apóstolos, o que os discípulos viram? Eles viram a manifestação da presença e do poder de Deus operando entre eles. Esta manifestação estava presente em toda a vida, obra e morte e ressurreição de Jesus. Então seus discípulos viram a sua glória e creram em quem? Creram em Jesus. Entenderam? O Verbo encarnado como o revelador de Deus, ou seja, o unigênito do Pai. Quando nós falamos do unigênito do Pai, é comparado com Colossenses 1:15. Cristo é descrito como o primogênito de toda a criação. A frase apresenta a filiação de Cristo sobre os aspectos complementares. Primeiro, a primeira marca, a sua relação com o Deus absolutamente sem paralelos. Segunda marca, a sua relação com a criação como preexistente e soberana. E a glória do Verbo encarnado era como a glória que o Filho único do Pai eterno derivaria dele. E assim a poderia exibir aos fiéis. Então, nós podemos entender aqui como algo fenomenal, fantástico, a manifestação do Filho de Deus. Então, a carne é onde há a divisão entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Os gnósticos, docéticos, apresentavam várias versões, que Jesus era apenas um espectro, outros que ele era somente humano e recebeu a divindade no dia do batismo, entre várias formas que já foram apresentadas. Fato é que o Verbo se tornou carne e nós vimos a sua glória através da carne. E a carne é a divisão entre aqueles que não acreditam e aqueles que acreditam. Ok? Então, Jesus, ele é o mesmo em condição, substância e poder. Essas três hipóstases se diferenciam não pelo seu estado, mas pelo seu grau. Não pela sua substância, mas pela sua forma. Não pelo seu poder, mas pelo seu aspecto. Por isso que foi decidido que Jesus, ele não era de essência similar, ou seja, homoiousios, não. É a mesma essência, sem o i, homoousios, tá bom? Então, como é que nós podemos definir Cristo, Jesus, na Trindade? Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiramente homem. Não se trata de duas pessoas, isso nós temos que deixar bem claro. Não se trata de duas pessoas, nem de metade Deus e metade homem. Como é que nós definimos Jesus na Trindade? Jesus era uma pessoa que possuía duas naturezas, uma divina e outra humana. Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai definir que é a nossa semelhança. Foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então é dessa forma que nós entendemos e compreendemos a pessoa de Jesus, ok? Então vamos lá.
os seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis. Aí aqui ele vai apresentar a onipotência, a onipresença e a onisciência. Então, o que são esses atributos quando nós relacionamos a Trindade? Esses atributos são propriedades ou qualidades ou virtudes ou perfeições próprias de um ser. Então, nós estamos afirmando que Jesus é Deus. Então, no âmbito teológico, é uma referência às suas características ou qualidades essenciais que descrevem quem ele é, o que faz e o que possui. Dentre elas, os atributos incomunicáveis, que são inerentes a Deus, ou seja, a perfeição de modo absoluto, infinito e único, a espiritualidade, ou seja, Deus é espírito, a infinitude, não há limite no tempo ou espaço, a eternidade sem início ou fim, a imutabilidade, não há mudança e nem sombra de variação, a onipresença, que significa omni, ou seja, tudo, ou seja, é a pessoa, é a presença cheia de Deus em todas as criaturas. Quando eu falo de onipresença, eu estou falando justamente disso. É tudo presença, ou seja, a presença cheia de Deus está em todas as coisas criadas. Então não é o fato de estar aqui, é o fato de estar em mim. Não é o fato de estar na natureza, é o fato de estar impregnado na natureza. Estar cheia, a natureza, tudo o que está no mundo está impregnado com a presença de Deus. Então ele trata essa ideia da onipresença. Então não é somente estar perto, ao lado, é estar colado, é estar junto, é estar na essência. Por isso que nós falamos sobre o fôlego de vida. O fôlego de vida, nós temos esse fôlego que foi dado por Deus. É como se Deus estivesse dentro de nós, dando a vida através do fôlego. A imensidade, ou seja, imensitas, a essência divina é sem mensura, sem medida, é saturar todas as coisas. Então, se nós falamos desses atributos incomunicáveis, e um deles é a onipresença, e é a presença cheia de Deus em todas as coisas, a imensidade, que é um dos atributos incomunicáveis de Deus, é justamente isso. É a ideia de saturar todas as coisas sem medida. Ou seja, Deus está em todos os lugares, ela satura. Não tem como alguém não perceber, não observar, não analisar. Ela satura todas as coisas. A presença de Deus está nessa imensidade. Romanos 1:20, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Por quê? Porque todas as coisas contêm a essência de Deus e todas as coisas estão saturadas da presença de Deus. E quando nós falamos de atributos comunicáveis, nós estamos falando de santidade infinita, que é infinita, que é inigualável. Eu estou falando de atributos comunicáveis. Eu estou falando de verdade, fidelidade, amor, bondade, justiça e sabedoria, ok? Então vamos lá. Tópico 2. No nosso, vamos ver se acabou aqui, isso mesmo. O tópico de número 2, se você já estiver gostando da aula, deixa o seu like aí, nos ajude, meus irmãos, que isso é muito importante, tá bom? Tópico 2. A heresia que nega a divindade de Jesus. Arianismo.
Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, que eram aquele grupo de judeus cristãos, ok? Que Jesus ele se tornou divino no momento do batismo devido à sua obediência à lei de Moisés, ok? Tá bem claro. Mas a principal heresia que abalou os fundamentos da igreja, sem dúvida nenhuma, foi o arianismo. Século III, aqui ele cita, a partir do ano 318. Lembrando que as heresias docéticas, gnósticas, agnósticas, começaram a surgir aí meados do fim do primeiro século e vão aí até o quinto século, ok? E no terceiro século vai surgir o arianismo. E aqui o autor diz que ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Rejeitava a eternidade do Verbo e recusava que ele fosse eterno com o Pai. Então vamos aqui fazer uma recapitulação. Ó. Ebionismo, Jesus não era Deus, século II. Então nós temos judeus cristãos. Aí depois tem os agnósticos, que negam Deus e sua existência, o não conhecimento, né? Então eles são agnósticos. Aí nós temos os gnósticos. Esses gnósticos surgiram no Egito, no final do século I para início do século II, né? Final do século I, negavam a realidade do corpo humano de Cristo, que ele nunca foi um ser humano e que ele nunca foi um ser humano. E lá na frente eles vão ser conhecidos como docetismo, tá bom? Os maniqueístas, são de origem persa, ano 276 depois de Cristo, criam num Cristo celestial, totalmente diferente desse que nós cremos. Apolinarianos, né? Ano 361 depois de Cristo, a pessoa única de Cristo possuía um corpo humano, mas uma mente e um espírito humano. Possuía um corpo humano, mas uma mente e um espírito humano, tá bom? Nestorianismo existia de duas pessoas separadas no mesmo Cristo. Aí há uma diferença aqui, uma humana e outra divina, em vez de duas naturezas. O eutiquistas, que nós podemos chamar de monofismo, Cristo possuía uma só natureza, século III para o século IV, tá bom? Então, quais são os aspectos doutrinários de Ario? O Filho era uma criatura proveniente da vontade de Deus. Esse era um ponto crucial. Qual que era o segundo ponto crucial? A posição que Jesus ocupa como Filho é única e exclusivamente da vontade do Pai. 3. O Filho é um termo honorífico que destaca a posição superior entre as demais criaturas, não indicando a mesma essência e posição de Deus. Então, o que acontece dentro do arianismo? Maria concebera um meio-deus, então Jesus não era plenamente Deus, nem plenamente homem. Considerava Cristo como um ser intermediário, menos do que Deus e mais do que um homem, ok? Então, Ario, ele defendia essa tese, e Ario, ele vai nascer no ano 250 e vai falecer no ano 336. Ele nasceu no norte da África. E ele não era um bispo, era um presbítero da Igreja Católica, e ele dirigia uma escola exegética. Então, ele era um cara que entendia bem. Só que aconteceu algumas questões, porque o autor colocou aqui o seguinte, ó,
a palavra de ordem arianista era: houve tempo que o verbo não existia. Por quê? Alexandre era uma pessoa que conhecia Ário. E Alexandre era bispo de Alexandria. Ele não concordava com aquilo que Ário pregava, com as doutrinas de Ário. E através de correspondências e sermões, tentou contradizer o arianismo, mas sem sucesso. Então, não tendo sucesso nessa questão, ele convocou um sínodo de bispos, aonde participaram bispos, presbíteros, diáconos da Igreja Católica, enfim, para esse sínodo. Então, Ário, sabendo dessa questão, ele convocou os seus seguidores, aos quais fizeram uma passeata pelas ruas de Alexandria, e passando pela igreja aonde Alexandre congregava, com cartazes na mão, e não somente na igreja, mas de frente à casa de Alexandre, que era bispo de Alexandria, ele passava junto com seu grupo com faixas nas mãos, dizendo: tempo houve em que o Filho não existia. Relatos dizem que os dois grupos, tanto de Alexandre quanto o de Ário, se encontraram, e aí aconteceu um grande motim. Depois nós vamos continuar essa história aqui, tá bom? As suas explicações. Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá, assim como os testemunhas de Jeová fizeram com a Bíblia Sagrada, né? Igual eu disse, nem os adventistas, que foram inspiração para Charles Russell, né, que foi o fundador das Testemunhas de Jeová, nem eles concordam com a tradução muito intencional dos Testemunhas de Jeová. E vamos lá. Então, o Senhor me criou, aí ele vai usar algumas questões que foram deliberadas dentro desse sínodo, né? E eles usaram Provérbios capítulo 8, versículo 22 da LXX, que é a Septuaginta, que é o Velho Testamento escrita em grego, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A outra passagem favorita de Ário era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, em 318, aconteceu o sínodo em Alexandria, no Egito. O bispo criticou a teologia de Ário. Falou que a teologia de Ário, na verdade, colocava em risco a nossa salvação. Porque se Cristo ele era uma criatura, então, primeiramente, nós estamos adorando, orando para uma criatura. E a criatura, ela não expulsa no seu nome, ela não cura propriamente disso, ela não tem autoridade e poder que emana de Deus. Lembra de Miguel? Que o Senhor te repreenda. Ele não ousou repreender, e o Senhor te repreenda. Jesus perdoou o pecado, então se ele fosse uma criatura, ele não poderia perdoar pecados como ele perdoou. E todas as outras ênfases que poderíamos dar aqui concernente à vida e obra de Jesus. Então, como nós estamos falando para pessoas que são assembleianas, da sua grande maioria, e que acreditam na Trindade, nós não precisamos agora, nesse momento, usar vários argumentos para tentar convencer você, até porque quem está me assistindo, a grande maioria é professor. Mas separe ali alguns versículos que falam sobre a divindade de Jesus, sobre algumas ações que são atribuídas à sua divindade, para que você
fale e reforce em sala de aula. Então, como ele colocou a teologia de Ario como um risco à nossa salvação, após o debate, Ario foi considerado herege. Isso no ano 308 depois de Cristo. Eles pegaram e destituíram Ario da sua função de presbítero. E ele foi obrigado a deixar a cidade de Alexandria. Então tinha uma forte ênfase em tratar a heterodoxia e a ortodoxia. Ortodoxia era a sã doutrina e a heterodoxia falava da doutrina misturada. Então ele foi considerado o quê? Um herege por misturar doutrina, ok? Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é quanã, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para, trazer à existência a algo do nada. É o verbo bará, como em Gênesis 1:1. Então, o texto de Colossenses 1:5 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, não o primogênito de Deus. A palavra protótokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, proeminência. Após a sua deliberação da cidade, expulsaram Ario da cidade de Alexandria, Ario buscou refúgio com um amigo chamado Eusébio. Ele era um importante bispo em Nicomédia, cidade-estado grega, né, da Bitínia. Então, juntos, eles começaram a escrever cartas aos bispos que não haviam participado do sínodo, a sua cristologia. Tá? Lembrando que esse evento aconteceu em 318 depois de Cristo. Esse concílio de 318, conhecido como Concílio de Nicéia, ele ocorreu no dia 20 de maio a 25 de junho. Ou seja, ele ocorreu nesse período após esse embate no ano 318. Então, o Concílio de Nicéia acontece no ano 325 e esse embate acontece em 318. Então, em 325, no Concílio de Nicéia, 318, opa, eu me confundi aqui, tá, irmãos? Eu me confundi aqui. O Concílio de Nicéia, ele ocorreu no ano 325. É porque eu olhei, é porque eu olhei duas coisas que dão o mesmo resultado. Em 318 acontece o sínodo em Alexandria, correto? Em 318. Em 325 acontece o Concílio de Nicéia, que parte de 20 de maio até 25 de junho. Lá se encontraram 318 bispos, que sendo 28 foram a favor da doutrina de Ario. Então, Ario, por ele não ser bispo, ele enviou seu amigo que ele conheceu e o acomodou em sua casa, que era o Eusébio de Nicomédia. O concílio foi dirigido pelo bispo Eusébio de Nicomédia e auxiliado por Atanásio, futuro sucessor. Tá? Então, antes mesmo de Eusébio terminar a leitura, alguns bispos, na reunião, taparam os ouvidos com as mãos e gritaram pedindo o fim dessa blasfêmia.
dois termos foram tratados ali que eu acabei de citar. Homoiousios, que é essência semelhante, e a ideia de homoousios, que é a mesma substância. Tá? Então, esse episódio marcou muito, até porque Ario, eu peguei aqui o meu livro de teologia que nós ministramos aula por um bom tempo, talvez você tenha ele aí na sua casa, olha, aqui ó, Teologia Histórica, Osiel de Carvalho. Aqui ele apresenta o credo de Ario, que escreve a Alexandre, para Alexandre. Reconhecemos um só Deus, sendo somente Ele não gerado, somente Ele eterno, somente Ele sem princípio, somente Ele verdadeiro, somente Ele imortal, somente Ele sábio, somente Ele bom, somente Ele cheio de poder. É Ele quem julga todas e quem controla todas as coisas, quem provê todas as coisas. E Ele não está sujeito a nenhuma mudança ou alteração. Ele é justo e bom. Ele é o Deus da lei, dos profetas e da nova aliança. Esse é o único Deus antes de todo o tempo. Aí ele vai dizer, porque é Ario que está falando no seu credo, gerou seu Filho unigênito por meio de quem fez as eras e o universo. Ele o gerou, não apenas na aparência, mas de fato por vontade própria. Fez substituir seu Filho e o tornou imutável e inalterável, sendo criatura perfeita de Deus. Ele é diferente de qualquer outra criatura. Gerado sim, mas incomparável no modo de ser gerado. Mas dizemos que foi criado pela vontade de Deus antes de todas as eras. Do Pai recebeu a existência e a vida, e ao criá-lo, o Pai conferiu-lhe a própria glória. Essa é a crença e o credo de Ario, diferente do credo de Nicéia, que unificou a fé da igreja. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, criado de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito da essência do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas no céu e na terra, ao qual foi feito homem, padeceu e ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu e retornará para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito, todos os que dizem que houve um tempo em que ele não existiu, ou que não existiu antes de ser feito, e que foi feito do nada ou de alguma outra substância ou coisa, ou que o Filho de Deus é criado ou mutável ou alterável, são condenados pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica também teve um papel fundamental nessa formação da doutrina e nós não podemos dispensar essa questão, tá bom? Então, aqui nós trabalhamos essa grande verdade, entendendo que no período da Igreja houve também os apologistas, que são aqueles fora, e os polemistas dentro, ou seja, eram defensores literários do cristianismo do século II. Defendiam a crença, a fé cristocêntrica dos intelectuais da época e das ameaças de grupos heréticos. Então, é importante entender que existiam essas duas classes, apologistas e polemistas, tá bom? Que trabalharam muito nessa questão. Vamos lá. Tópico 3. Implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma visão exclusiva das Escrituras. Aqui nós estamos falando justamente das Testemunhas de Jeová, nós estamos falando do seu fundador, Charles Russell, né, que nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, e futuramente ele... vamos aqui falar da história que é mais fácil, né?
essa organização, ela não existia antes de 1872, correto? Alguns pontos são interessantes para nós ressaltarmos aqui, para nós não endemonizar, embora eles não estão, no mínimo, preocupados com isso. Mas eles gastam aí uma boa parte do seu tempo evangelizando. No mínimo 10 horas por mês, ou no máximo 100 horas por mês. Algumas pessoas chegam a 5,5, aliás, a taxa de conversão dos testemunhos de Jeová, segundo alguns dados, chegam a 5,5 mil por semana. Então eles têm também reuniões frequentes. Domingo é uma reunião de 2 horas para estudar artigos da revista Sentinela. Na terça-feira eles têm estudos que duram em torno aí de 1 hora. Na quinta-feira também tem estudo, lições da Bíblia, ou publicações da Sociedade Torre de Vigia, ou técnicas de abordagem que eles também trabalham, tá? Então, como é que nós vamos conhecer esse povo, essa categoria de pessoas que se denominam portadores da palavra de Jeová? Uma década antes de Russell nascer, William Miller predisse que o retorno de Cristo aconteceria em 1842. 1800. Isso não aconteceu, tá? Aí depois ele reajustou para 1844 e nós estamos aqui, então Jesus não retornou. Alguns de seus seguidores, eles formaram 2 igrejas. Primeiro, a Igreja Adventista Cristã, de 1860, perceba, ó, de William Miller surgiram 2 igrejas. A Igreja Adventista Cristã, de 1860, e outros formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual nós conhecemos em 1863. Em 1881, Russell, com um grupo de adventistas, fundou a Associação Internacional de Estudantes Bíblicos e predisse que a era milenial ocorreria e começaria em 1914, e isso eles não negam, tá? Fato é que hoje você pode até questionar eles, não, mas aconteceu um grande evento, que foi a Primeira Guerra Mundial, mas houve essa predição de que o ano milenial iria acontecer em 1914. Fato é que a Sociedade da Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados da Pensilvânia, é a editora oficial da religião. A tradução do Novo Mundo é uma Bíblia conforme a tradução deles. Tanto é que a Bíblia, se você pegar ela nas primeiras páginas, você não vai ver o nome de quem traduziu, que é muito importante, trazer o nome da pessoa que traduziu. E a gente nem sabe, eles nem declaram quem são o nome das pessoas que elaboraram essa tradução. Eles só afirmam aqui, na primeira parte, o seguinte, ó, tradução da versão inglesa de 1984, mediante consulta constante ao antigo texto hebraico, aramaico e grego. Então, seria uma revisão de 1986. É a única menção que eles dizem que trazem o texto original, mas não é possível que somente essa Bíblia tenha uma tradução totalmente diferente das demais que nós conhecemos, ok? Então a sentinela é utilizada para testemunhar, transmitir instruções doutrinárias, e ela realmente é impressa aí em mais de 132 línguas e chega aí a edições de 22 milhões de cópias por número, tá? E a Despertai, que é outra revista também importante para eles, onde trazem instruções doutrinárias e testemunhos publicados em mais de 80 línguas. O que nós podemos deduzir aqui? Que eles acreditam em um só Deus. Jesus não é o Filho de Deus, mas sim
o arcanjo Miguel. Até porque as suas origens são dos adventistas, ok? Quando Miguel veio à Terra, foi chamado de Jesus. Quando voltou ao céu, voltou a ser Miguel. O Espírito Santo, para eles, na verdade, é uma força ativa e isso nós vemos na própria tradução deles. Eles negam a existência do inferno. Quem não é testemunha de Jeová, então antes disso, meu irmão, já era, é aniquilada imediatamente após a morte. Acreditam que 144 mil morarão no céu, o restante morarão em uma terra melhorada, os espíritos ficarão em estado de inconsciência, o Jesus, Miguel, anula apenas o pecado de Adão, ou seja, somos retos se nós nos tornarmos testemunhas de Jeová. Eu fico pasmado quando eu me deparo com denominações que dizem assim: se não for por nós, não vai ter salvação, não tem redenção, não tem nada. Imagine o mundo, as religiões cristãs que não aderem ao conhecimento da tradução do Novo Mundo e não entendem que Jesus é o arcanjo Miguel, então é tudo em vão, é tudo em vão. Então é bem complicado uma igreja definir a sua salvação somente nela, entendendo que ela surgiu aí em 1800. E o que se faz com o restante do pessoal, né? Então eu fico meio assim quando essas religiões afirmam tais heresias, né? Aí aqui os movimentos orientais, que são também aí fonte de estudo e também de preocupação. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, né? Então é um movimento que tem aí a ideia do mantra, da invocação do Krishna, que é uma encarnação do divino. Então é um movimento bem oriental mesmo. Nós temos também, por exemplo, o hinduísmo, que tudo é um, o budismo, da ignorância à iluminação. Nós temos algumas filosofias orientais, que são o confucionismo, taoísmo, shintoísmo, ou seja, são filosofias orientais. E nós temos também esses movimentos orientais, tá, como o hinduísmo, que é considerado uma religião, o budismo, enfim, que é também essa experiência, é um movimento oriental que tem aí trazido aí algumas questões que não envolvem a crença na Trindade ou no próprio Jesus. Outros grupos, no caso o Alcorão, já deixa bem claro, né? Alcorão na Sura 4.157, é só você pesquisar na internet, vai dizer assim, ó: por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas, porém o fato é que não o mataram. Isso vai falar no Alcorão, na Sura 4.157. Tá bom? Então é isso que nós abordamos aqui nessa semana, meus irmãos. Nos ajude aí com seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante porque essa afirmação é relevante para nós. Percebam a nossa lição: Jesus é Deus. A próxima lição: o Filho é igual com o Pai. Então nós vamos tratar elementos essenciais da nossa fé e da nossa crença. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus.
e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.